Amém? João capítulo 1, do 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se faz. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Amém? Curva suas cabeças, vamos estar orando, agradecendo por essa palavra. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor está fazendo o teu mover nesta noite, ó Pai. Eu queria, meu Deus, que o Senhor fosse pessoas nesta noite, Deus, para ouvir a tua palavra, Deus, porque o Senhor pode me usar assim como tu queres, ó Pai. Que nesta noite, ó Pai, o teu Espírito Santo, Pai, resplandecer sobre a minha vida, Deus. Usa a minha vida como o Senhor queres, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Podem sentar. No princípio era o Verbo, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Amém? Hoje nós vivemos um mundo cheio de escuridão, e a escuridão que eu quero trazer aqui hoje não é uma escuridão de ausência de luz, mas sim a escuridão espiritual, a escuridão emocional, a escuridão moral, e a escuridão que há dentro das famílias, dentro dos lares, a escuridão que há dentro da alma. Amém? E nessa noite os irmãos vêm receber essa palavra sobre a escuridão versus a palavra. A palavra, quando ela entra trazendo a verdade, ela entra trazendo libertação. Aonde tem a palavra não há pecado oculto. Aonde há palavra não existe trevas. A treva não consegue vencer a palavra de Deus. Porque a palavra não é apenas letras. A palavra ela é vida. A palavra ela é Jesus. E na palavra tem poder. Amém? Primeiro tópico dessa pregação de hoje, que eu separei aqui, a escuridão ela vai tentar impedir a palavra. Ela vai tentar impedir a palavra de Deus. Lá em Jeremias 22, vai relatar que Jeremias ele profetizava contra os reis corruptos, para que os reis, ele profetizava contra os reis corruptos, que eles abandonaram a justiça de Deus. Então eles faziam todas as coisas que não eram de acordo com a palavra de Deus. Né? E Jeremias chega profetizando contra aquelas coisas, só que ele não é ouvido. Naquela época havia poder nos reinos, mas não havia a palavra, não havia luz. Havia governo, mas não tinha a palavra de Deus. Havia muita aparência e também muita escuridão espiritual. Lá no versículo 29 de Jeremias 22 vai falar: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Deus chama a própria terra para perceber o que está acontecendo. Quando ele fala terra, terra, terra 3 vezes, ele está chamando a atenção, mostrando o que está acontecendo ali. O povo tinha endurecido o coração e não conseguia mais acreditar nos profetas. Eles ignoravam os profetas, rejeitavam a palavra do Senhor. Então Deus faz com que eles ouçam, repetindo várias vezes, né? Que as pessoas não queriam escutar. Ignorar a palavra de Deus pode trazer grandes consequências para nossas vidas. Às vezes a gente está passando por uma situação difícil, não sabe o motivo, mas às vezes um irmão te deu uma palavra, você não deu crédito, às vezes você veio no culto, ouviu a palavra, saiu do culto, a palavra, você já esqueceu o que foi pregado, já esqueceu qual foi a palavra que Deus trouxe. E aí acontece o quê? A escuridão vai tomando de conta. E quando a escuridão vai tomando de conta, você acaba entrando num abismo. E um abismo ele vai sempre puxando o outro. E daqui a pouco você se encontra numa nação onde você não consegue mais sair. Por conta do quê? A palavra de Deus não penetrou profundamente no seu coração. Às vezes você entrou com um ouvido, estava pelo outro, não penetrou profundamente no seu coração. O que eu quero trazer nessa noite é o quê? Que a palavra de Deus, ela traz salvação. A palavra de Deus, ela restaura casamentos. Aleluia! Ela restaura famílias. A palavra de Deus, ela vai fazer com que você viva uma vida com Deus e você não vai entrar mais na escuridão. Você vai saber diferenciar onde há luz e onde há trevas. E os dois não combinam. Não tem como você estar no meio da escuridão e no meio da luz. Quando a gente apaga a luz da igreja, fica tudo escuro. Não tem luz. Quando a gente acende a luz, você consegue enxergar. Aleluia. Você não enxerga nada. Você vai andando como se fosse um cego. Você tropeça, você cai. E
E às vezes a escuridão ela vai te levar para lugares que você não consegue voltar mais sozinho. E às vezes você precisa de um irmão, você precisa de um pastor, de uma ovelha para te ajudar a sair daquela escuridão. E nessa noite, Deus convida a todos a seguir a palavra dele. Somente a palavra tem poder, somente a palavra há libertação. E a escuridão cresce em nossas vidas quando a palavra é ignorada. Quando a palavra é ignorada, a escuridão vem e toma de conta. O Espírito Santo sai e a escuridão entra e toma de conta. Você fica cego, você não pensa, você não escuta, você age como se não houvesse nada. Você não consegue enxergar nada, você não está vendo nada, e você age ali como o diabo estivesse te manipulando e te controlando totalmente. Mas a palavra de Deus, ela te traz sabedoria, a palavra de Deus, ela Aleluia. pelos melhores caminhos. Aleluia. A palavra de Deus, ela sempre se cumpre. Seja para a bênção, quando há obediência, ela vai se cumprir. E também seja para a disciplina, quando há rebeldia. Então ela vai dos dois lados. Se está obedecendo, a palavra vai se cumprir. Se está em rebeldia, a palavra também vai se cumprir. Amém? Nessa noite eu queria trazer um pequeno testemunho sobre a minha vida, sobre essa questão da palavra da desobediência. Hoje eu tenho 29 anos, sou casado com 3 filhas, graças a Deus, mas eu já tive um momento da minha vida onde eu rejeitei a palavra do Senhor. E eu rejeitei ela, e aí Deus trouxe as consequências para a minha vida. Né? E com isso, eu fui jogado no abismo, no meio da escuridão. O diabo me levou por caminhos tortuosos, né? Onde eu não precisava ter passado, mas eu passei por falta de seguir a palavra de Deus, por falta de obediência, né? Então, no ano de 2017, como eu estava no meio da escuridão, o diabo me lançou no meio de presídio, onde eu fiquei ali mais ou menos um ano preso no meio da escuridão, e lá dentro eu voltei à palavra. Eu voltei para a palavra e aí Deus trouxe a luz sobre a minha vida. Amém? Então assim, hoje nós temos a opção de servir a palavra de Deus ou servir a escuridão. E a palavra vai falar que ela, se você está na obediência, Deus vai trazer a palavra certa para a sua vida. Se você está na desobediência, Deus vai cumprir também a palavra dele na sua vida, seja por bem, seja por mal. Amém, meus irmãos? Então, ignorar a palavra de Deus vai trazer grandes consequências para a sua vida, seja para a bênção e seja para a rebeldia também. A escuridão vai crescer quando nós ignorar a palavra de Deus. Segundo tópico, a palavra ela é luz nas trevas. No Salmo 119, 105 vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. Aleluia. É bendito e santo. Na época que esse salmo foi escrito, as pessoas elas viajavam muito por caminhos escuros, né? Pelo deserto, não havia iluminação. Então elas usavam o quê? Lamparinas, né? Para iluminar os caminhos. Só que essas lamparinas, elas não iluminavam igual a gente com uma lanterna que é mais forte, né? Elas iluminavam somente um pequeno espaço à frente, né? Então o que acontece? Quando elas iam andando e iluminavam somente um pouquinho do espaço. E essas lâmpadas não iluminavam toda a estrada, mas mostravam somente o próximo passo que ia ser dado, evitando tropeços e perigos. Lâmpada para os meus pés mostra que a palavra que Deus ilumina, ela vai iluminar o presente, ajudando nas decisões do dia a dia, mostrando o próximo passo a ser dado. Então, quando nós temos a luz, ela vai iluminar nossas decisões do dia a dia. Uma decisão que você tem que tomar no seu serviço, uma decisão que você tem que tomar no seu colégio, na sua faculdade, na sua vida no dia a dia. Se você tem a luz de Deus, se você tem a palavra, vai te ajudar a tomar a decisão. Você não vai tomar uma decisão precipitada, agindo de uma forma que não era para você estar agindo e no final sofrer as consequências. Amém? Luz para o meu caminho vai mostrar que Deus também revela qual a direção correta para você estar seguindo. Toda a caminhada, toda a vida, Deus está conduzindo para um propósito que é para chegar até Ele. Então, quando nós estamos seguindo ali junto com Deus, seguindo no propósito
é como se eu estivesse andando com a lamparina, que só ilumina um pedaço do caminho. Porque se ele mostrar tudo por completo, ele já vê tudo já e vai chegar correndo, querendo ver mais um. Deus quer saber se nós vamos permanecer no caminho certo andando, se não vamos desviar e outra, se a nossa lamparina não vai parar no meio do caminho, que nós vamos entrar na escuridão. E por que a lamparina apaga? Porque falta o azeite. E aonde que tem o azeite? Dentro da igreja, dentro da palavra. Aleluia! Glória a Deus. Dentro da Bíblia, lá que tem o azeite. Nós somos. Você está para que a nossa lamparina ela não venha se apagar. E a gente não confesse na hora que a lamparina apagar, para que a gente não caia no abismo, não caia no buraco. Amém? Deus sempre vai mostrar o percurso de uma vez, ele nunca vai mostrar o percurso de uma vez. Em vez disso, ele vai nos orientar passo a passo, para seguir. Se você está na obediência, se você está na brecha, você vai conseguir chegar até lá. Se você desviar no meio do caminho, você não chega. E aí você acaba caindo no abismo. Da mesma forma assim como eu caí no ano de 2017. Fui criado praticamente dentro da igreja, da Assembleia de Deus, então eu conhecia toda a Bíblia, conhecia muitas coisas, muita árvore, cresci vendo meu pai pregando, a minha mãe na igreja, mas quando eu perdi meus 18 anos, eu achei que eu não preciso mais disso, eu vou viver o mundo. A escuridão não termina, não. A escuridão que eu trago aqui espiritual é uma escuridão boa, entendeu? O mundo lá fora tem muitas coisas boas a nos oferecer, muita coisa boa mesmo, entendeu? Porque o Satanás não vai dar coisa ruim para nós. Se desse coisa ruim, ninguém estava lá fora, tá? Não é isso? Mas o que acontece? Quando eu tomei a minha vida, eu tenho 18 anos, eu trabalhava, tinha minha habitação, tinha meu carro, eu vou curtir o mundo agora, eu não preciso mais sair da igreja. E aí eu desviei meu caminho, fui andando no caminho tortuoso, a minha lamparina se apagou e eu entrei num abismo sem fim, onde um abismo foi puxando o outro. E hoje, se eu estou aqui em cima falando dessa palavra de Deus, é pela rica misericórdia que Ele teve na minha vida. Várias vezes Deus me deu o livramento da morte. Muitas vezes Deus me deu o livramento da morte. Ela passava assim, fininho do meu lado. Mas Deus não deixava, porque Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. E tinha pessoas que oravam pela minha vida. Tinha pastores, tinha meu pai, tinha minha mãe, que sempre pagaram um preço muito alto pela minha vida. Para que hoje eu pudesse estar de pé. Para que hoje eu pudesse estar aqui trazendo a palavra de Deus para os irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. A palavra de Deus ela vai eliminar decisões na sua vida. A palavra de Deus ela vai revelar o pecado oculto. A palavra de Deus ela vai mostrar a direção certa a ser seguida. A palavra de Deus ela vai tirar o homem da confusão. E sem a palavra o homem não presta. Sem a palavra ele vive perdido. Sem a palavra ele vive sem direção espiritual. Amém? O terceiro tópico: Jesus é a palavra viva que vence a escuridão. Olha que nome forte, né? Jesus é a palavra viva que vence a escuridão. Somente Ele pode vencer essa escuridão. Não é como você apagar e apertar o tempo todo, toda hora que você quer apagar, acender a luz, ver a luz sobre a sua vida, apagar a escuridão. Não é dessa forma. Essa escuridão espiritual somente Deus pode trazer a luz sobre ela. Somente Ele, é somente a palavra dele. Não tem outro caminho. Lá em João 1,14 vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus não trouxe apenas mensagens, ele era a própria palavra viva. Onde Jesus chegava, cegos enxergavam. Onde Jesus chegava, mortos se ressuscitavam. Onde ele chegava, demônios batiam em retirada, pessoas eram libertas e a escuridão sumia, a luz resplandecia. Amém? Lá no versículo de João 8,12 fala que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Esse versículo ele é uma das declarações mais marcantes de Jesus, que nos revela que ele veio para fazer aquilo, trazer a luz para o mundo, para tirar o pecado do mundo, né? Pela confusão, pela morte espiritual e também pela morte espiritual causada pela escuridão. Jesus promete que quem segue ele não viverá mais na escuridão. Se você seguir verdadeiramente, você nunca mais entrará na escuridão. Se você manter a sua lamparina acesa, você nunca mais vai entrar na escuridão. Mas para manter acesa, você tem que ter azeite. Para manter acesa, você tem que ter a palavra. Amém? Para não entrar
por essas trevas. Isso não significa que você nunca mais vai enfrentar dificuldades. Não é. Não vai enfrentar sim. Só que é mais fácil você enfrentar uma dificuldade estando com Jesus. Tanto com Ele já é difícil às vezes, né? Imagina assim, né? É pior ainda, né? Você vai estar na escuridão séria, você vai fazer coisas que vai te levar a outros abismos, né? Mas com Jesus nós vamos ter a vitória. Mesmo nas lutas, nós vamos ter a direção, que é a presença de Deus. Amém? No quarto tópico, Paulo, ele foi curado da escuridão pela palavra de Deus, né? Lá em Atos 9, do 1 ao 18, vai falar sobre a conversão de Paulo. Na época, o nome dele não era Paulo, era Saulo, né? Ele era perseguidor dos cristãos, né? Ele perseguia os evangélicos, os cristãos. Ele não gostava de Deus, mas Deus pegou ele de jeito, né? Deus tinha um propósito na vida dele, a mesma coisa que eu não sei, ele tinha um propósito de cada um, né? E o que acontece? Quando Paulo estava caminhando pelo deserto, Deus aparece com uma forte luz e ele fica cego. Ele já era cego espiritualmente, agora ele ficou cego fisicamente também. Ou seja, ninguém está tão longe demais para ser alcançado por Deus. O encontro verdadeiro com Jesus muda completamente o rumo da sua vida. Paulo estava ali andando pelo deserto, ele perseguindo os crentes, do nada apareceu Cristo para ele, veio uma luz muito forte com ele. Ele nunca imaginou aquilo, né? Então ele ficou sem entender o que é isso. Quando ele viu realmente quem era Deus, o que Deus fazia, automaticamente ele passou a seguir a Cristo. Ele abandonou todas aquelas práticas que ele fazia, todo aquele perseguimento que ele tinha com os cristãos, e ele passou o quê? A ajudar. Ele se tornou o profeta, né? Saulo, né? Então o nome dele foi trocado de Saulo, que era perseguidor, para Paulo, que ficou conhecido como apóstolo Paulo, né? E que escreveu também vários livros da Bíblia. Paulo perseguiu os cristãos achando que ele estava certo, mas ele vivia em trevas espirituais. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Para ele não era certo. Ele não conhecia a palavra de Deus. A partir do momento que ele conhecia a palavra, ele abandonou aquelas práticas, ele tornou um seguidor de Cristo, se tornando um apóstolo Paulo. Glória a Deus. Jesus chamou Paulo agora para ajudar as pessoas a enxergar também. Jesus deu a visão para ele novamente e falou: agora você vai fazer o que eu estou fazendo contigo. Você vai levar a minha palavra para outras pessoas, você vai levar a luz para outras pessoas. Então Paulo tornou o quê? Um discípulo de Deus. Ele começou a levar o evangelho a outras pessoas, mostrando que realmente Deus é. Ele passou de perseguidor para seguidor de Cristo. Amém? Somente Deus pode abrir os nossos olhos para entendermos a sua palavra e reconhecermos a necessidade da salvação. Sem Deus, não tem como você chegar. Somente Ele pode tirar a gente do lamaçal, somente Ele pode abrir nossos olhos espirituais através da sua palavra. Então basta a gente abrir a Bíblia. Às vezes no nosso dia a dia é correria, a gente trabalha, tem filhos para criar, tem casa, mas a gente não consegue ler um versículo da Bíblia. A gente consegue abrir a palavra e ler um pouquinho. E às vezes, quando você tem um tempo que você abre, você poxa vida, Deus falou tanto comigo aqui, Deus falou tanto comigo atrás dessa palavra. Às vezes está tendo um dia tão difícil, você tira um tempinho ali, abre um pouquinho a palavra, sabe o quanto que Deus fala com você, traz uma calmaria na sua vida, vai trazer uma direção para você seguir. Às vezes você está ali num dia atribulado, quando você abre a palavra de Deus, ela vai mostrar a decisão certa a ser tomada, ela vai mostrar para você aonde você tem que ir. Vai manter a sua lamparina acesa, pois o azeite vai estar na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. O que toca? A escuridão, ela nunca vai resistir à palavra. Nunca vai resistir à palavra. Lá em Gênesis 1:3 fala que disse Deus: haja luz e houve luz. A luz ela vai simbolizar a presença de Deus. A luz ela vai simbolizar a verdade, a vida. Ela vai simbolizar a esperança. A ordem substituindo o caos. Então, aonde a luz não tem briga, não tem caos. Aonde a luz não tem mentira, não tem morte. Aonde a luz tem a presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus!
desaparece. A mesma coisa que aconteceu com Saulo, quando Cristo viu aquela luz, ele ficou cego na hora, e a escuridão bateu no Thiago, ela foi embora, tanto é que abriu os olhos espirituais dele, e ele viu que realmente quem era o Cristo, quem era Deus. Amém? Quando Deus libera a palavra, as cadeias caem. Quando Deus libera a palavra, demônios recuam. Quando Deus libera a palavra, a alma se desperta. O perdido encontra a direção. A maior escuridão que existe hoje é ficar longe da palavra de Deus. A maior escuridão que vai existir hoje em nossas vidas é ficar longe da palavra do Senhor. Quando nós nos aproximamos da palavra, ela vai resolver nossos problemas, porque nós vamos saber lidar com a adversidade, nós vamos saber lidar com o problema, porque a palavra ela vai trazer sabedoria, ela vai trazer o caminho certo a ser seguido. Não vai mostrar tudo no completo, mas passo a passo você vai chegando, você vai iluminando e você vai conseguir obter a vitória, você vai conseguir resolver os seus problemas, você vai conseguir tomar decisões que outra hora você não conseguia. Amém? Glória a Deus. A escuridão desse mundo, ela é forte. Ela é muito forte, a escuridão do mundo. Hoje nós vivemos em um mundo que tudo é muito rápido. No celular você tem tudo, né? Antigamente o pessoal andava com a agendazinha, anotava o telefone, anotava tudo, andava com a câmera fotográfica, agora tudo tem dentro do celular. E a escuridão hoje, ela se encontra muito dentro de um aparelho. Porque tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Dependendo do que você acessa, você vai ter sabedoria. Dependendo do que você acessa, você vai ter escuridão. Amém? Então a escuridão desse mundo é muito forte. Ela é muito forte mesmo. Mas a palavra de Deus ela é mais forte do que a escuridão. Amém? E nessa noite, a palavra de Deus vai dizer que quando você procura verdadeiramente, você vai encontrar resposta. Quando você buscar verdadeiramente, você vai conhecer Jesus verdadeiramente, você vai conhecer a Deus verdadeiramente. Não apenas de ouvir, mas de caminhar, de conhecer, de saber toda a sua trajetória. Amém? A palavra de Deus, ela entrou na prisão quando José estava preso. A palavra de Deus, ela entrou na caverna lá junto com Elias. A palavra entrou no ventre do peixe lá quando Jonas foi engolido. Entrou lá, fez o mover de Deus. Jonas saiu de lá, ele estava fugindo de Deus. A palavra até o ventre do peixe. Tu vai voltar, tu vai pregar a minha palavra. E ele voltou, pregou a palavra de Deus, fez aquilo que Deus estava mandando. Jonas tentou fugir, ele tentou fugir da palavra de Deus. Deus mandou para ele: você vai fazer isso, você vai pregar a minha palavra. Naquele lugar, não, Deus, mas tu vai. Tentou fugir de todas as formas, até que numa tentativa de fuga dele, que ele entra dentro do barco ali, uma tempestade acontece, somente ele cai para fora do barco, somente ele. E a Bíblia vai falar que um grande peixe engole, e dentro da barriga desse peixe, a palavra de Deus está no coração dele, e aí ele volta lá em Nínive, né? E pega a palavra de Deus, e vive essa conversa com essa palavra dele. A palavra entrou em Jesus também, e a palavra entrou também no caminho de Damasco com Paulo. A palavra hoje ainda entra em corações. A palavra hoje, ela traz luz para cada um de vocês. Se hoje, nesta noite, você deixar verdadeiramente a palavra de Deus entrar em suas vidas, você vai ver um mover grandioso de Deus acontecer. Você vai ver situações que estavam há tempos paradas se resolvendo, porque você esperou em Deus, você conseguiu acreditar na palavra dele que ia se cumprir. Às vezes você tem um processo parado, tem uma situação lá na sua casa, no seu serviço, na sua faculdade, no seu colégio, que você entrega as mãos de Deus, Deus vai as suas mãos, buscar a sua palavra, e você vai ver tudo se resolvendo, tudo tomando o seu devido lugar, tudo no seu caminho certinho. Amém? A escuridão, ela pode até cercar um homem, mas quando a palavra entra, até a noite mais escura se torna em amanhecer. Amém? Então, que nesta noite, a palavra de Deus possa penetrar dentro dos nossos corações, e não vem pelo ouvido e sai pelo mundo, mas que ela vai penetrar profundamente dentro de nossos corações, pois a escuridão ela vai dar assim para o abismo. Às vezes você nem sabe que está vivendo escuridão. Às vezes você está aqui, não, eu tenho 20 dias mais ou menos, para o meu
ter um brilho maior quando você vê a palavra, o Espírito Santo. Você consegue perceber? Hoje eu trabalho como professor de autoescola e a gente pega muitos alunos. Tem mais ou menos 6 anos que eu trabalho lá. Hoje até meu chefe está aqui presente, né, me prestigiar, primeira vez que ele me veio pregando. E muitos dos meus alunos, quando eles chegam, eu já consigo fazer uma leitura total do aluno. Do modo dele falar, do jeito da vestimenta dele, eu já consigo ver se naquela pessoa há a palavra de Deus ou se é somente escuridão. E às vezes no decorrer das aulas a gente vai conversando, daqui a pouco eu descubro que é evangélico, às vezes é afastado da palavra. Esses dias que aconteceu, essa semana mesmo, de uma aluna minha, e eu conversando com ela, eu vi que tinha uma coisa diferente dela, eu vi que tinha um brilho diferente dela. E aí descobri que ela era cristã, o pai dela era pastor, até a secretária da escola falou: nossa, o pai dela é sensacional, ele é muito massa, porque a luz, o brilho, a palavra de Deus, ela faz isso em nossas vidas. E tem gente que quando chega assim, você quer estar em perto, porque parece bem carregado, né? As trevas, ela vem, parece que ela vem carregando um monte de demônios atrás, e quando chega, tudo fica pesado. Mas onde há a palavra de Deus, ela vai trazer renovo, ela vai trazer luz, ela traz uma calma que você consegue sentir essa calma total. Então, nessa noite, nós vamos buscar verdadeiramente a palavra do Senhor. E nessa noite, nós vamos buscar essa luz, para que aonde nós chegarmos, o pessoal vai ali vai o cristão, ali vai o servo de Deus. Aonde nós chegarmos, quando alguém está próximo à oração, me dê uma palavra hoje do dia, para que aonde nós chegarmos, não venha falar: não sai de perto dele, sai em confusão. Mas que nós devemos ser reconhecidos como servo de Deus. Assim como Paulo passou a ser conhecido como um apóstolo Paulo. Perseguiu os cristãos outra hora, mas depois ele virou o apóstolo Paulo, onde estava levando a palavra de Deus. Uma hora ele estava nas trevas, depois ele já estava na luz, fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando nós não buscarmos Ele, quando a gente não dar a oportunidade, quando a gente não abrir a porta para Ele, Ele não vai fazer nada nas nossas vidas. A gente precisa dar o primeiro passo, você precisa abrir a porta para Ele, você precisa aceitar, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa reconhecer os seus erros, para que a palavra entre e Ele possa tomar conta da sua vida. Pois Cristo é um invasor, Ele não vai chegar, bora, você tem que vir, não vai ser dessa forma. Já o diabo sim, ele chega demorando tudo, ele chega detonando tudo. Às vezes você não sabe por que está acontecendo certa situação na sua vida, mas a palavra de Deus vai mostrar. Quando você seguir Ele, tudo vai se resolver. Amém? O inferno, ele tem os homens que carregam a luz. Eles têm, pois dentro da alma há a palavra de Deus, há a palavra dele dentro de cada pessoa. Amém? Nessa noite eu queria convidar a equipe de louvor, nos colocar em pé, vamos estar orando a Deus, para que essa palavra